Em meio à onda de calor e às altas temperaturas, que são características desta época do ano, pessoas com esclerose múltipla tendem a se queixar do surgimento de sintomas como fadiga, dormência, alterações visuais e até fraqueza. Esses sintomas surgem porque a temperatura elevada prejudica ainda mais a capacidade dos nervos de conduzir impulsos elétricos. A gente vai mergulhar mais nesse assunto e conversa agora com a médica neurologista Camila Orrico, nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-la, seja bem-vinda. Bom dia, doutora Camila. Bom dia, Jefferson. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Para começar, explica pra gente como que as altas temperaturas afetam especificamente pessoas com esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa, doença neurológica e resultando em sintomas como fadiga, dormência, alterações visuais, fraqueza. Afinal, como é que se explica isso? Então, a esclerose múltipla ela é uma doença autoimune, né, onde ocorre a lesão de uma região específica do neurônio, que a gente chama da bainha de mielina. Essa região, ela é responsável por permitir a condução do impulso nervoso de forma mais rápida entre as células. Então, por si só, pessoas que têm esclerose múltipla já apresentam nos locais onde tem lesão esse impulso mais atrasado, mais retardado, muitas vezes até com bloqueio. Independente disso, as altas temperaturas, a elevação da temperatura corporal também gera um retardo nessa condução do impulso. Então, nos portadores de esclerose, que já tem aquela região lesada, já tem aquela marca da patologia, o impulso vai ser ainda mais lento. Então, o que costuma acontecer é uma piora dos sintomas que as pessoas já apresentam, ou algumas vezes até surgem novos sintomas, mas o mais comum é piorar sintomas prévios. E essa piora, é importante a gente saber que ela é temporária, ela é consequência da alta temperatura, e quando isso é resolvido, quando isso melhora, quando essa exposição às altas temperaturas, a pessoa deixa de ser exposta, a tendência é voltar ao quadro basal, ao mesmo quadro funcional anterior, antes de ter essa piora. A gente chama de uma pseudoexacerbação. E quais são as orientações ou as principais orientações que são dadas às pessoas com esclerose múltipla durante esses períodos de calor mais exagerado para minimizar os impactos dos sintomas? Então, é muito importante evitar ao máximo essa exposição toda às altas temperaturas, né? A gente sabe que não tem como evitar, a temperatura está cada vez mais alta, a gente está entrando no verão, então está ficando ainda mais quente, e essas pessoas têm que ter um cuidado maior, como usando roupas leves, evitando roupas pretas, mais escuras, exercício físico por si só, independente da temperatura, já pode causar essa pseudoexacerbação. Então, se essa pessoa for fazer uma atividade física, que seja ao ar livre, que seja em horários quando o sol está mais ameno, ou logo no início da manhã, final da tarde, ou às vezes até à noite, para evitar essa piora da elevação da temperatura corporal. Beber bastante água, manter hidratação, preferir bebidas geladas. Algumas estratégias, até o banho frio pode ser utilizado antes da atividade física. Evitar locais muito fechados, onde a própria temperatura já está, a sensação, né, acaba sendo mais quente do que do ambiente. E mais evitar essa exposição toda. E ficar atento, claro, se esses sintomas vão melhorar, porque é temporário, né? Não é um novo surto, não é uma recaída da doença. Então tem que ficar atento se esses sintomas vão passar, vão resolver com a correção dessa temperatura. E caso isso não aconteça, é importante buscar um neurologista para afastar a possibilidade de que tenha recaída, que seja uma doença em atividade, enfim. A esclerose múltipla, como foi dito aqui, é uma doença autoimune, ou seja, ela não tem uma causa aparente, não é verdade? Uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso. Como é que a conscientização sobre os efeitos do calor sobre pessoas que têm essa condição pode contribuir para uma melhor compreensão e apoio aos próprios pacientes? Existem medidas preventivas que a comunidade em geral
poderia adotar para ajudar nesses casos, doutora? Olha, medida preventiva em comunidade, acho que não. É mais o próprio paciente evitar ir em locais que sejam mais quentes nesse momento. Agora, doutora, bom dia, Ernesto aqui falando. Considerando que a onda de calor está chegando, poderão vir outras. Tem coisas, como a senhora falou, que não tem para onde correr, né? A gente vai ter que enfrentar. Como é que os pacientes que já sofrem com a esclerose múltipla podem diminuir assim, o sofrimento nessas condições? A estratégia do banho frio antes de uma atividade física, ou até ao longo desse período, assim, já ajuda, porque acaba gerando o resfriamento da temperatura corporal. O principal é evitar o aumento da temperatura corporal. Então, assim, banho frio, bebidas geladas, né? Ter sempre uma garrafa de água ao lado, sorvete, picolé, qualquer coisa que possa reduzir essa temperatura corporal. Então, ventilador, ar-condicionado, se for possível. Mas durante uma crise, instalada uma crise, eu sei que é muita dor, né? O que se pode podem fazer? ter vários sintomas, só analgesia desde mesmo? a dor, desde dor, a piora de fraqueza. Então, os membros, braço e perna podem ficar com mais dificuldade de movimentação, formigamento, dormência, e é muito comum, inclusive, uma alteração cognitiva. Então, em dias mais quentes, o raciocínio pode ficar mais lento, a memória pode ficar um pouquinho mais prejudicada. E, nesse momento, a intervenção é tentar reduzir a temperatura corporal, da forma que for possível, sempre com resfriamento. Não tem medicação para ser feita nesse momento. Cuidados do próprio sair dessa exposição, pessoa. Sair desse gatilho. A própria pessoa e a família, principalmente, pelo que a senhora diz, quem está no entorno precisa compartilhar também desses cuidados, sobretudo com idosos, né? Com certeza. E idosos já têm uma facilidade maior, né, de sofrer, inclusive com desidratação, que é o que chamam bastante atenção também. Isso aí já está bem difundido no meio, por conta do calor. A gente está conversando... Dia. Não, só para contextualizar, a gente está conversando aqui com a médica neurologista Camila Orrico. Aproveitando a conversa, é uma doença autoimune, me parece que não tem cura, não é? Me confirma se eu estiver errado aqui, me corrija se eu estiver errado. Agora, o que tem de pesquisa hoje, avanços médicos recentes para oferecer uma esperança a mais para melhorar a qualidade de vida, o tratamento de pessoas com esclerose múltipla, doutora? Então, é uma doença que o curso dela é em forma de surto ou recaída e remissão. Os surtos são novos sintomas neurológicos que, se não houver a intervenção e o tratamento adequado a tempo, então tem que ser atendido com brevidade, esses novos sintomas podem gerar sequelas e isso perpetuar ao longo da vida. Passando essa fase aguda, o objetivo do acompanhamento longitudinal com o neurologista é manter aquele paciente em remissão, ou seja, evitar ao máximo a ocorrência de surtos. E aí essa pessoa segue uma vida normal. Então, não é uma doença que começa e só vai piorando. A gente consegue hoje, com inúmeras medicações que estão disponíveis, imunobiológico, manter esse paciente em remissão, ou seja, sem novos surtos. Mas consegue regredir a doença? Regredir, não. A gente consegue evitar novas pioras. E, claro, a fisioterapia motora é extremamente importante, uma equipe multidisciplinar acompanhando é muito importante também, para que esse paciente se mantenha ativo. Agora, explica pra gente uma doença autoimune, ou seja, sem causa aparente. Por que acontece isso? Então, a gente fala até que é multifatorial, né? Existe uma base genética que aumenta a predisposição a ter essa doença e existem fatores ambientais que funcionam como gatilhos. Então, aquelas pessoas que já possuem essa base genética, essa predisposição, quando expostas a determinados fatores,
acabam expressando a doença. A gente não tem uma causa específica, mas hoje sabemos já que tem essa multifatorialidade como causa. E é uma doença que incide em um grupo específico de pessoas, tem uma idade, uma faixa etária que é mais suscetível a esse tipo de doença ou não? Tem sim. Acomete muito mais mulheres e jovens. São mulheres idade mais jovem. Idosos a gente não vê tanto como início, né? Mas tem um grupo que é mais comum, e não deixa que de é ser, maior a incidência. E não deixa de ser curioso isso, não? De atingir mais pessoas jovens, porque degeneração dos nervos poderia se supor que é algo mais comum entre pessoas com a idade mais avançada, mas no caso da esclerose múltipla não é o caso, então. Não, na verdade, ela não entra nesse grupo das doenças neurodegenerativas quando a gente pensa, por exemplo, nas demências. Estou falando bobagem aqui, não é nada de Existem outras. É uma doença que se apresenta mais como ocorre a degeneração, né? É porque a palavra acaba confundindo. Ocorre a degeneração da célula nervosa, do neurônio, claro, mas o curso dela é em surto e remissão. Não é uma curva que vai sempre piorando. São picos. Esses picos de surto é quando a gente tem que intervir de forma aguda para que seja recuperada aquela lesão e esse paciente não fique com sequela. E muitas vezes a gente consegue recuperar totalmente. Esse paciente volta ao seu estado basal, nenhum sintoma neurológico e segue a vida normalmente. A partir daí, com acompanhamento regular, mantendo sempre o uso da medicação. Em muitos casos, na maioria deles, a gente consegue manter sempre remissão e, assim, sem novos sintomas, uma vida normal. E por que a incidência maior entre as mulheres? Acho que vai muito pela parte, a base genética também, mas a gente não tem ainda tanta clareza quanto a causa específica, o que é que de fato causa. É um dos mistérios aí da medicina, não é? Que nos intrigam. Tá certo. Doutora Camila Orrico, médica neurologista, muito obrigado pela sua participação, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Jefferson? Oi, diga. Só para chamar a atenção de uma coisa. Por favor. Acho que o principal dessa conversa é a gente manter o alerta de que é uma piora temporária dos sintomas. Por conta do calor, caso caso esse paciente apresente um novo sintoma e isso não melhore, mantenha, é importantíssimo buscar com urgência a avaliação de um neurologista. E aí ele vai afastar se de fato é uma recaída, é uma piora da doença, ou é decorrente apenas da temperatura, porque não é comum que isso se mantenha. Perfeito. Tá? E lá, inclusive, na Neurolive, que é onde eu trabalho, a gente tem uma equipe maravilhosa de profissionais, tem tanto neurologistas quanto fisioterapeuta e outras especialidades também. E é importante buscar atendimento. Claro, não tenha dúvida. E o alerta está dado agora, gente, nessa época mais quente do ano. Exato. Época em que os sintomas para as pessoas com esclerose múltipla podem se manifestar com mais intensidade. Está aí dado o alerta, o cuidado necessário para, no mínimo, tentar evitar, não é, esses momentos de maior calor. Doutora Camila, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima para a senhora. Bom dia, que eu agradeço. Agora 12 minutos para as 8 na tarde FM.